a união, que começa por ser algo muito quase mesurável, quase visível, é um fenómeno da alma. A harmonia é um fenómeno da personalidade e tem a ver com o conhecimento dos elementos que nos compõem. Isto é tão simples. A união é um fenómeno da alma, é uma realidade da alma. As qualidades da alma, inerentes, são, afinal, as qualidades que a personalidade busca. A alma já é o que a personalidade quer vir a ser. Ou seja, nós na quarta dimensão somos personalidades avançadas, só que não somos personalidades, somos almas. De onde que o rebatimento progressivo da alma sobre a personalidade, que é o que nos acompanha, é o processo até à terceira iniciação, quando entramos na transfiguração definitiva. Esse rebatimento progressivo da alma sobre a personalidade e essa combinação entre os dois permitem, afinal, que uma personalidade reflita, se torne, exprima as qualidades que ela já tem na alma. De onde que quando nós nos dirigimos uns aos outros, nós podemos dirigir uns aos outros a partir do ângulo da personalidade. E aí vamos, com certeza, fortalecer a história do outro, o caminho do outro, a biografia do outro, a família do outro, as vitórias e os fracassos do outro e os nossos. Isso tem uma vantagem. É honesto. E é frontal. Mas querem saber, não tem mais nenhuma vantagem. É só honesto e frontal. Com um pouco de competência, pode-se tornar terapêutico. Quando duas pessoas se dirigem uma à outra no plano da personalidade, se conseguirem dar nomes corretos às coisas. E quando tu começas a aprofundar-te nos abismos de luz que existem dentro de nós, e quando digo abismos de luz, é o mesmo dizer abismos de trevas, nós não somos ingênuos, não é? Quando tu começas a aprofundar nesses abismos de luz, tu começas a ficar desinteressado de questões como honestidade existencial, frontalidade relacional, e isso começa-te a dar assim um bocejo enorme. Não sei se me faço entender. Tu queres ir para além disso. Tu queres ir para a revelação da luz velada, para evitar o termo oculto, da luz velada no outro. É isso que tu queres. Tu cada vez mais queres contribuir para que os véus interseres sejam removidos em segurança. Tu começas-te a tornar um cúmplice do grande objetivo do Logos da Terra, que é revelar a sua divindade através da humanidade. Porque como nós vimos, independente da humanidade, isso o Logos já faz, por exemplo, na natureza, que é a harmonia. E nas ideias metafísicas, que toda a gente capta, isso é uma coisa simples, que são luz. Já lá está. Mas o Logos procura revelar a harmonia, a luz e finalmente a síntese através de nós. E o iniciado é uma célula inflamada, quer dizer, intensificada, do processo trino do Logos, do processo psicológico universal de gerar harmonia. Harmonia entre os sexos, harmonia entre as nações, harmonia entre os pensamentos, harmonia entre as diferenças. No final, o Logos irá criar aquilo que se pode chamar um consenso plural, ou um pluralismo consensual. Esta é uma expressão do Terence McKenna.
no qual cada ser dirá consensualmente a verdade universal de uma forma inteiramente original. E esse processo de harmonia é um dos grandes trabalhos do Logos. Mas o outro trabalho é extrair, é trazer ao de cima a luz da alma. Nós só nos unimos através da alma. O desespero de seres cuja alma está longe é que eles continuam a ter o mesmo movimento do Eros universal para se unir. E estão a tentar, claro, porque a alma está longe, estão a tentar se unir através dos elementos, através da personalidade. No melhor dos casos, uma tentativa de união através da personalidade dá dança clássica, balé. Mas caso não tenham reparado, o balé chega ao fim. Como muitas outras coisas interessantes chegam ao fim. E a união das almas, a união entre almas, é algo muito vasto. A mente tem medo dela. As nossas emoções sentem que a união das almas é vasto e ao mesmo tempo não se sente, não é intenso. O corpo físico ressente-se da noção de que a verdadeira união é através das almas. Então, isto é necessário uma autoeducação. O que eu posso conseguir com outro ser é harmonia. Mas entre duas almas, elas podem chegar à união, se é que já não trazem a união realizada e vêm aqui como que exprimi-la. E quando há harmonia, que é algo muito simples, todas as culturas, quando chegam ao seu estágio, digamos, de ouro, ao seu estágio dourado, expressam harmonia. Não é pela guerra que nós sabemos que uma cultura atingiu a sua dinâmica mais alta. Não é pela tecnologia, aparentemente. Não é pela caligrafia. Há ali um momento dourado em que uma cultura atinge um patamar de harmonia. Em que todas as funções daquela cultura estão em como é que se diz? Em música fala-se de acordes. Acordar significa unir pelo coração. Acorde. Sabes? Um acorde são 3 notas diferentes que soam bem as 3 juntas. E a harmonia é isso. É quando tu tens uma cultura em que todas as notas, por mais diferentes que sejam, quando vistas à distância, sinfonicamente, dão-te uma sensação de integração. A união entre almas, quer dizer, aquilo que nós chamamos no último encontro os laços de amor eternos, é o que as almas querem fazer, é o que elas sabem fazer. É da natureza inerente à nossa alma, ao nosso eu superior, amar, aliviar, favorecer, propiciar. Isto tudo junto tem-se chamado de servir. Servir é amar, favorecer, propiciar, promover. E as almas, ao fazerem isso, elas ainda não estão, quer dizer, quando a alma serve, ela não está, ainda não é o ponto. O ponto da alma é a sensação de uma união eterna. De que no seu plano ela conseguiu trazer uma gota, um fio de luz, um fio da eternidade para baixo, para a 4ª dimensão. Para o mundo da 4ª dimensão, que é o mundo dela, o mundo onde a alma existe. E a coordenação, ou o acumular gradual de graus de harmonia com graus de união,
abrem as comportas do céu. Eu não estou a ver as comportas se abrirem sem que estas, eu digo, em termos estritamente tradicionais. O que é que eles estão a fazer no cerne já é um problema deles. Mas em termos estritamente tradicionais, eu não estou a ver as comportas do céu se abrirem sem que o indivíduo, ou os grupos, ou as nações, tenham criado esse campo de harmonia e essa expressão ou essa oportunidade de união entre as almas. E isto traz-nos diretamente para a questão da síntese. A síntese é o céu na terra e a terra no céu. É a inversão do processo. Jesus falava disso como o reino de Deus e o grão de mostarda, etc. A síntese está para além dos poderes da alma e está para além dos poderes da personalidade, como nós vimos no último encontro. Ela é um acontecimento do espírito. É o espírito que gera síntese. É o espírito que produz aquilo que alguns ambientes chamam a consumação dos tempos. O fim dos tempos. O fim dos tempos é síntese. Quando um ser entra em síntese, ele está no fim dos tempos. Pode ser que os outros ao lado dele não estejam, mas ele está. A partir de um certo momento em que uma cultura e o cotidiano e uma civilização se complicam a sério, nem a harmonia, nem a união, nem os laços eternos são suficientes para levar todo o conjunto para a frente. Há um momento em que o indivíduo sente que falta aquilo que conduz à síntese, no próprio plano da mónada, que é a vontade espiritual pura. Ou a radiação monádica. E a radiação monádica só se põe em movimento quando existe, isto é importante, quando existe clareza. A força da mónada, o poder que a mónada tem, como nós vimos no último encontro, de resolver em dias o que nós demoramos anos a fazer e não resolvemos. O poder de arrasto, o poder de tração monádico, só se põe em movimento numa atmosfera de clareza. Clareza, isto é, ver para além da ilusão, é o problema do iniciado. É um dos grandes, não é mas é um dos grandes problemas do iniciado. Tentem sentir isto. Nós somos capazes de criar harmonia. E ainda assim, há muitas pessoas que são especializadas em harmonia, mas não têm uma clareza omnipenetrante, interdimensional, espiritual. Se não os spas, que são sítios onde se cultiva a harmonia física e etérica, eram também sítios de clareza e não consta. A seguir, é possível criar laços de amor eterno e ainda se sentir que falta clareza. Que falta aquilo que se chama, e esta é a palavra-chave, visão. Aquilo que no plano da mónada se chama vontade, e nós hoje vamos ver 3 tipos de vontade diferentes.
Aquilo que no plano da mónada se chama vontade é anunciado primeiro no plano da personalidade, da tua consciência, como visão. Visão. E a imagem evangélica que vai contra a visão, que nos ajuda a perceber o que é a ausência de visão, no caso evangélico é a ideia da trave no olho. Quer dizer, tu tentas tirar o cisco no olho do outro e tens uma trave no teu. Que trave é esta? O que é esta trave? Porque nós gostamos muito de falar das traves. E temos toda uma linguagem mirabolante, hiperbólica, barroca para falar de Maia. E as pessoas vão pela rua a falar de que tudo é Maia. Eu não conheço ninguém hoje que não diga que tudo é Maia. E que é tudo uma ilusão. E que o cosmos é a nossa cabeça que o está a criar. E que existe um substrato quântico. People. O que é visão? O que é visão consistente? O que é realmente ver? Que é a contraparte cognitiva imediata da vontade monádica. A vontade monádica, antes de ser uma eletrificação do indivíduo que vai para além do livre-arbítrio dele, porque é isso que ela é, quando a mónada atua, o teu livre-arbítrio para. É claro, ela atua quando tu já esgotaste o livre-arbítrio naquela situação. Mas a mónada para atuar, ela precisa que o indivíduo seja portador, quer dizer, acomoda em si, se prepare para uma visão. Para manter a visão. Para sustentar a visão. Os aborígenes chamariam isso viver no corpo de sonho. Eu hoje não me estou a sentir muito aborígene, não sei como é com vocês, então nós vamos usar esta expressão, visão. O que é a visão da meta? O que é a visão cósmica? Porque o indivíduo pode dizer que tudo é uma ilusão, que tudo é Maia. Aliás, eu acho que, não sei, estamos no século XXI. Tu daqui a 5 minutos compras pastilhas elásticas e trazem frases do Bhagavad Gita lá dentro. E por bocado tens frases metafísicas nas latas de Coca-Cola. Essa questão, it doesn't matter. Visão. Porque tu podes andar na rua e dizer ao teu amigo desprevenido que tudo é Maia, que tudo é uma ilusão. E não teres a visão. Tens só a percepção por antinomia. Consegues dizer, bom, tudo é uma ilusão. Esta rede biológica à minha volta, este espaço-tempo, este volume, a pressão atmosférica, os meus 5 sentidos, têm uma raiz natural. Mas o que é a visão? O que é essa coisa que... O que é essa realidade que é piercing, que atravessa o véu? O que é essa condição diamantina que atravessa o véu? A visão torna-se permanente, como se tu tivesses tido como se tivesse extraído o cérebro para fora do crânio. A visão torna-se permanente na quinta iniciação. Por isso é que a quinta iniciação se chama revelação. Os véus são retirados e não voltam a fechar. E a vontade monádica, que é o agente mais dinâmico que a humanidade pode contactar, quer dizer, a vontade do espírito, não a vontade da alma, dos laços eternos. Isso nem é bem uma vontade, isso é uma apetência. É uma expressão. Nem a natureza da personalidade tendente para a harmonia e sentindo-se, portanto, desconfortável quando lhe é imposto a desarmonia ou a fialdade. Mas a visão. E ela, como se disse, ela é a antecâmara e vem por graus, vai chegando. Vai chegando. E quando vem,
É como se tu despertasses de um sonho. Por exemplo, eu ontem tive 4 segundos de visão. Já é bom. Ia a descer a rua e tinha um parque à minha frente e durante 4 segundos a visão estabeleceu-se completamente. Durou 4 segundos. Também estava um dia de sol. Mas 4 segundos de visão. Depois foi-se embora. Esta visão é a antecâmara da vontade monádica. A mónada não pode atuar enquanto não estiver estabelecido um mínimo de harmonia que se traduz por uma boa vontade, quer dizer, a vontade de ser inofensivo realmente. Não quer dizer que não sejas ofensivo, mas a vontade de ser inofensivo está lá instalada. Alguns laços de amor eterno já terem sido criados em vidas anteriores e nesta vida, o indivíduo saber que, subjetivamente, digam o que disserem, ele ama. E isso ninguém lhe pode tirar. Não sei se gostam desta expressão, ninguém lhe pode tirar. Isso ninguém lhe pode tirar. Porque ele sabe que ele ama. E quando tu sabes que amas, tu sabes a quem é que pertences. Além da boa vontade e da harmonia, e além do amor e da vontade de amar e de saber que se ama, depois o indivíduo começa a aspirar à visão. Se nós dissermos que o mais pequeno preconceito tolda a visão, toda a gente entende. Penso eu. Racismo, sexismo, paranoia de alpinismo social. Qualquer pequenina gota, uma gota disto nas águas cristalinas da visão interna e tu ficas turvo. O indivíduo perde a clareza. Visão é quando entre a mónada e o cérebro não existe nenhuma falsidade instalada. Nós temos vindo a aprender que o ser humano é fundamentalmente bom. Isso significa que o centro da personalidade, aquilo que dá coerência à personalidade, é fundamentalmente positivo. Se vocês lerem Carl Rogers, um grande pedagogo, ele é claríssimo nisso, depois de observar centenas de milhares de crianças, não, centenas de crianças, milhares de crianças, que o centro da personalidade é positivo. Qualquer pedagogo, qualquer especialista em educação, qualquer pessoa que ama a educação, é uma pessoa atenta a isso que está no centro do outro. Porque é que o outro quer aprender? Aprender é adquirir e deixar para trás o falso. Pelo menos devia ser assim. Não sei como é que se passa lá na Coreia do Norte, mas aprender é ir deixando para trás o falso. É adquirir algo que é mais luminoso. E esta descoberta dos pedagogos do século XX, que o centro da personalidade é positivo, não é preciso fazer nada, é estrutural. Tu não tens que ir lá pôr positivo dentro do outro. Tu não tens que ir lá dizer positivo. Pelo contrário, uma pedagogia deficiente é uma, já vamos ver, uma pedagogia deficiente é uma pedagogia, parece-me, é uma pedagogia que tenta pôr positivo dentro do outro. O que subliminarmente e por contraste vai dando a outra sensação. Eu devo ser muito negativo, só me falam de qualidades. Eu devo ser um monstrinho. Estão-me sempre a falar de qualidades, de coisas, ainda por cima põe-te uma panóplia de santinhos à tua volta, quaisquer santinhos, desde o Eusébio a Santo António, é tudo santinhos. E tu, eu nunca vou conseguir ser como eles. Quer dizer, quando o positivo é posto com muita força para dentro,
aquilo que em nós, o centro da personalidade, que eu aqui não sei se é o self, se é a psique, se é o eu, o centro da personalidade, que já é positivo por si, começa a eclipsar-se. Então, a base zen do processo é afastar, libertar o outro de discursos morais e discursos do que é virtuoso, do que é bem. Descongestioná-lo completamente, Bom, de preferência descongestioná-lo num ambiente que seja puro, que é para ele se conseguir sentir a si próprio, senão ele descongestiona só para acumular mais toxinas a seguir. E aí voltamos ao princípio. Descongestionar, e o que é que acontece? É que começa a vir ao de cima algo que é o centro da personalidade e que é bom, é positivo. Eu não lhe posso chamar bom, é positivo. Se o universo é positivo, o centro do teu ser social, psicológico, é positivo. Isto significa que complexos, traumas, abusos, distorções, perversidades, frustrações são sentidos pelo centro do teu ser como objetos estranhos. Como se engolisse um parafuso. O organismo vai tentar dar-lhe a volta. Mas não pertence ao corpo. As nossas dores não pertencem ao corpo. As nossas fraturas não pertencem ao corpo. Corpo psíquico, neste caso. E os órgãos da psique, porque assim como o corpo físico tem órgãos, a astrologia e a psicologia analítica ensinam-te que a psique tem órgãos. A psique tem órgãos de visão, de assimilação, de iluminação, de respiração. Nós temos todos, digamos que os órgãos físicos são representações biológicas de funções psicológicas mais profundas. Quando dizemos coração, amo-te do coração. Qual coração? O coração é só sangue, aquilo até é um bocado esquisito. Mas a ideia de que este órgão físico representa uma função psicológica, não é? E em princípio todos os outros órgãos que nós temos representam outras funções psicológicas. Mas o centro da psique sente os traumas, os complexos, etc., como corpos estranhos, como balas. Como algo a eliminar. Isto nós já sabemos da psicanálise. Uma espiritualidade que favoreça a psicologia e uma psicologia que favoreça a espiritualidade é uma espiritualidade que favoreça a psicologia é uma espiritualidade que ajuda o indivíduo a encostar-se finalmente na bacia saudável do seu ser. Como nós temos dito várias vezes, que contribui para que o indivíduo seja levado profundo, ainda mais profundo, antes que os complexos de Peter Pan, de Perséfone, napoleónicos, messiânicos, não messiânicos, o que tu quiseres, antes que os complexos formem, que o indivíduo consiga chegar ao fundo. E esse fundo é positivo. E é nesse fundo do teu ser que nós podemos ir pescar, lembram-se? Pescar, o rei pescador, e Jesus, que ensinava os apóstolos a pescarem homens. No fundo do teu ser, lá no fundo é que tu podes ir pescar, receber, sem esforço, as qualidades da alma. Ou seja, a nossa alma, que é uma fonte de luz, está irradiando. Se o indivíduo está aqui, ele não consegue receber aquilo que se chamam as virtudes ou as qualidades da alma. Ele precisa ir para o fundo. Mas a caminho do fundo ele vai encontrar, como vocês sabem, alguns escaravelhos e algumas aranhas. E ele precisa de ir para o fundo. E chegando ao fundo de si, ele é bombardeado pelas qualidades da alma. Mas ele precisa de fazer este trajeto.
E a harmonia é o refluxo da viagem para o fundo. Quando uma mulher vai ao fundo do poço, não estou aqui a falar de depressões negativas, estou a falar de depressões criativas. Quando uma mulher consegue ir ao fundo, quando ela volta, ela traz a deusa consigo. Quando um homem vai lá às alturas liminais dele mesmo, quando ele retorna, ele traz o divino ou Deus consigo. A expressão Sufi é cava no mesmo lugar. Ou seja, não se trata de andar a fazer buraquinhos em toda a parte. Fica quieto e cava. Mas uma espiritualidade que seja psicologicamente responsável é uma espiritualidade, seria uma espiritualidade que acompanha o indivíduo nessa viagem para o fundo, passo a passo, como o Cicerone, que te ajuda a descer os degraus, até que tu compreendes, porque isto é uma espécie de explosão cognitiva, tu tens o eureka, tu compreendes que somos construídos em cima de uma matriz psíquica altamente benigna. Benigna, positiva. E não importa o lodo, ou os materiais, ou o plâncton, ou o que é que se forma em cima, a matriz lá em baixo continua a ser benigna. Benigna não é boazinha. É mesmo benigna. Que é uma coisa que às vezes não parece nada boazinha. E então tu vais... Este processo de ajudar o outro a descansar no fundo de si. A se descondicionar. Por isso é que eu falei em Zen, porque na tradição japonesa ajuda-se o outro, tu ajudas-te a ti ou o outro, tanto faz, porque a lavar a chave, a deitar fora o que já vinha, a esvaziar, 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 esvaziar. Não é um esvaziar do real, é um esvaziar da bagagem, como é óbvio. E a partir de um certo momento o indivíduo consegue chegar lá ao fundo. E quando tu chegas ao fundo, quer dizer, depois de fazeres esse movimento para o fundo, porquê é que as forças evolutivas estão-nos sempre a trazer para a superfície? Porque elas sabem que se nós formos para o fundo, o que vem do fundo é a alma. Tu vais para o fundo, e quanto mais vais para o fundo, mais a alma vem para a superfície. Quanto mais vais lá para o fundo, mais as qualidades da alma vêm... Não é a alma em si, mas as qualidades da alma vão se instalando à superfície. Até que há um momento em que, como se disse, uma das qualidades da alma, que a alma é a harmonia. No último encontro nós tentámos ver que dois opostos só podem chegar à harmonia plena depois da alma os abençoar. Eu diria que o processo de individuação que não inclui realmente um contacto oculto com a alma não tem fim. Há sempre mais opostos, que não para. É quando dois opostos em ti são abençoados pela alma que eles deixam de ter as costas viradas e começam a cooperar. Agora vem a melhor parte. E depois? O indivíduo foi para o fundo, ele começou a acolher em si, a cultivar em si a harmonia. Ele é um ser de harmonia. Significa que ele já não toma iniciativas que geram desequilíbrio. Ele já não cultiva em si o desequilíbrio. Ele foi para o fundo e as qualidades da alma, harmonia, candura, disponibilidade, capacidade de ouvir, compreensão, compaixão, foram-se instalando à superfície. Mas nada disso é a visão. E a vontade monádica só opera a partir do momento em que a visão se instalou no indivíduo.
A menos que tenha que operar excepcionalmente, tipo, por uma questão de urgência. Também acontece. A partir de um certo momento, tu começas a perceber o que te vai mover para a frente é uma vontade maior do que tu. Ok? Vamos ao chão. O que te vai mover para a frente é uma vontade maior do que tu. Normalmente, em psicologia, a vontade do ser humano, a vontade da personalidade, é mais motivação que vontade. É uma motivação baseada em recompensa, alegria, prazer. E, sim, há uma motivação. E ideais. Mas a vontade monádica não tem nada a ver com motivação. É muito difícil para nós, que somos seres psicológica e mentalmente, que temos funcionado por somas e por acrescentos e por coisas que ligadas a outras vão dar a outras, compreendermos que o espírito não tem qualquer motivação. Que não, ele que é a fonte de todo o entusiasmo, ele não tem qualquer motivação. Ele não está motivado. Ele é aquilo que a tradição hebraica chama glória. E na glória não há motivação. Ora, como é que seres psicológicos, todos nós, podemos começar a abarcar o problema da glória? Porque vocês têm ainda dentro de vocês, não é vago. Cada um de vocês é espírito. Como é que nós podemos passar da motivação, que é psicologicamente compreensível, para a questão da glória? Porque o grande problema na relação entre certos... Eu estou a pensar nos sufis e no islão, é conseguir que aquelas mulheres, aqueles homens compreendam, que o indivíduo compreenda a glória. Porque basta um raio, basta um pontinho. As traves que impedem a clareza e que impedem a visão são, antes de mais nada, a mais básica de todas seria a ausência de ideais. O indivíduo que não tem um ideal ou ideais está cego. Não tem visão. Esse é um ponto básico. O outro ponto é que o indivíduo não tem foco. Quando nós temos foco, nós conseguimos chegar ao presente, ao momento presente, e aplicar o nosso melhor. Conseguir estar no momento presente e aplicar o nosso melhor no momento presente, estou a tentar dizer isto da forma menos mística que eu consigo imaginar, não? É parte da visão. Um ser com visão é um ser que está presente e que aplica o seu melhor no momento presente. Não o guarda para depois. Não quer dizer que ele não tenha um plano secreto, mas o seu melhor está sempre presente. Um terceiro aspecto é, isto é fundamental, não compromisso. Onde vocês se comprometeram, a visão falhou. Onde eu me comprometo, onde eu negocio demais, a visão não está presente. O que caracteriza a visão, e o que é a visão? É a participação completa na intenção divina para o universo inteiro, sem que isso seja sentido como uma motivação psicológica, como uma caixa de chocolates, mas sentido como uma inevitabilidade absoluta.
Quando tu participas na intenção do divino para o universo inteiro, e deixa-me só explicar uma coisa, quando vocês chegam a este ponto, e é um ponto que está à nossa frente, vocês curam o cancro, curam mesmo, só olhar para o outro. Então, quando eu falo de glória, nós não estamos a falar de uma coisa fora daqui que não serve para nada. Nós estamos a falar de uma coisa que é tão dura que recondiciona a realidade à tua volta, da mesma forma que um diamante risca tudo e não é riscado por nada. Quando o indivíduo participa da vontade monádica, quando ele mergulha na vontade monádica e deixa a vontade monádica vir ao de cima nele, reparem, nós falámos de preparações, harmonia, ir ao fundo e deixar as qualidades da alma vir ao de cima. Laços de amor. Portanto, a capacidade de se sentir unido, nós já vamos passar por aí outra vez, a capacidade de se sentir unido aos outros e não separado. Mas não é andar a fazer esforços para se sentir unido. É cair em si até se sentir unido. É o oposto de fazer um esforço. É cair. O indivíduo tem que aprender a cair nas suas virtudes, em vez de fazer o esforço para mascará-las. Porque eu não sei o que é mais difícil, é viver as virtudes ou mascará-las. Acho que a tendência é para mascará-las. Porque as qualidades da alma... Virtudes é um termo latino para as qualidades da alma. As qualidades da alma que estão em nós, estruturais, da mesma forma que tu tens um polegar e um indicador, és bondoso. Da mesma forma que tens dentes, ou tens olhos, ou ouvidos, és um ser de compaixão. Da mesma forma que tu caminhas com as duas pernas e tens um conjunto de órgãos físicos, és um ser de luz e amor. É natural, é inerente a nós. E claro, como nós tivemos esta construção monstruosa a partir da 4ª classe de que não somos bem, que não somos o bem, a alma é o bem. Ela não adquire o bem, ela é o bem. Como nós temos esta construção monstruosa desde a 4ª classe por aí fora, em que nos são constantemente apontadas qualidades, e tu vais vendo as qualidades fora e depois vais a correr para elas, há um momento em que tu estás exausto de perseguir qualidades que já lá estavam dentro. O indivíduo anda atrás de si próprio pelo caminho mais longo. Não sei se isto faz sentido. E por isso é que nós falamos desta nudez psicológica do indivíduo se deixar cair, da mesma forma que é fácil cair no chão, é só desligar, deixar-se cair nas qualidades da alma, porque elas são a base. Ninguém cai do amor para baixo, ninguém cai da luz para baixo. As qualidades da alma são a nossa bacia psíquica, elas são a base do nosso ser. A sensação inteiramente ilusória de que nós não somos o bem é criada pelas relações interpersonalidades. Eu chego com a minha personalidade, toda idiosincrática, toda barroca, toda sofisticada, toda complicada, e obrigo o outro a responder na mesma frequência. E se o outro não responder na mesma frequência, eu ainda vou achar que ele me ignorou, é pretencioso. Então ficamos nesta dança social e interrelacional sem fim. Mas quando o indivíduo aprende a relaxar e a deixar-se atrair, quer dizer, gravitar para a bacia da psique, para o fundo psíquico, as cintilações destas qualidades todas estão lá. Se existe um esforço para fazer, é aprender a não fazer esforço. Claro que isto é um bocado aquelas frases que ficam bem, mas se existe um esforço para fazer, é o indivíduo descondicionar-se e começar a sentir, espera, as qualidades da alma estão aqui. Isto indica que as pessoas que são realmente negativas são extremamente raras, porque são as pessoas que viram as qualidades da alma e as rejeitaram conscientemente. Essas são raríssimas. As pessoas que nós encontramos que nos parecem negativas
São só pessoas distraídas. A negatividade social não passa de distração. Ausência de contacto interno. Quanto mais impasses existem para dentro, mais impasses vão ser reproduzidos cá fora. Porque as nossas relações sociais são, em princípio, eu não quero abusar desta ideia, mas em princípio são a teatralização, a dramatização das relações que temos connosco próprios. E portanto, quando o indivíduo começa a atravessar a inércia dentro de si, na direção dessas qualidades, ao momento em que tu chegas àquela base, ou àquela parede, ou àquela fonte, e sentes a fonte do ser. E essa fonte do ser, que é onde a tua psique e a alma se encontram, é bem. É mesmo bem, é luz. E aí tu tens um bem abundante, como um Buda. O indivíduo fica assim, mas de onde é que vem este bem todo? De onde é que vem este amor? De onde é que vem... Aí o indivíduo encontrou a passagem entre a psique e a alma. Eu vou repetir. Tu encontraste a passagem, porque a coisa pode estar assim, não é? Tu encontras a passagem, o ajuste entre a psique e a alma e as qualidades inerentes, que são muitas. Um ser bem aberto à alma é um ser que encontra as cores certas para fazer uma decoração de interiores em segundos. A intuição estética é instantânea. Encontra a solução para um dilema ético assim, como se não fosse nada. É uma coisa salomónica. Ele encontra... tu encontras a frase certa para dizer a uma pessoa que é vítima de um preconceito, assim, instantaneamente. O outro ouve a frase como se viesse dentro dele. É uma qualidade da alma, é sabedoria. Amor, sabedoria, compaixão, elegância, persistência, tenacidade. Tudo isto são qualidades da alma. Se nós tentarmos a tenacidade sem ir para o fundo, vamos descansar. A tenacidade que não cansa é a que vem do fundo. Porque todas as qualidades cansam se não vierem do fundo. Bom, mas isto é algo que nós, que nos últimos primeiros encontros de Air School, isso está gravado, quando for divulgado no site, pode-se voltar a visitar, isso está lá, claramente expresso. Agora vem o problema da vontade pura, da vontade monádica, da vontade do espírito. Um aspirante está a aprender a se ouvir a si próprio. Então, quando nós falamos na aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que está atento, sabem aquelas estátuas do yogi na gruta, com a mão atrás de uma orelha? Ou com uma concha do mar sobre o... Ouvir-se a si mesmo. O aspirante... E nós somos ao mesmo tempo aspirantes, discípulos e iniciados. Nós temos está tudo, hoje é uma época, esta é uma época muito complexa. Mas o aspirante está a aprender a ouvir-se a si próprio. Está a aprender a obedecer-se. Está a aprender a ser fiel a si mesmo. Horrível, porque é muito mais difícil do que ser fiel a uma figura carismática. O indivíduo está a aprender a obedecer-se, a se ouvir. Depois dele aprender a se ouvir, ou à medida que ele vai aprendendo a se ouvir, à medida que tu te vais aprendendo a te ouvir, tu passas a discípulo. O discípulo, além de se ouvir profundamente, transformou-se num centro magnético. Ele atrai o que é bom, ele atrai o que é preciso, ele atrai luz dos outros, dele, tudo à sua volta. O discípulo é um centro
de magnetismo cósmico, ou um centro de amor. O aspirante é um centro de correção dinâmica, ou um centro de harmonia. Então, quando nós dizemos que a dinâmica da personalidade é na direção da harmonia, esse é o mundo dos aspirantes e dos discípulos até um certo grau. Depois, quando dizemos que o mundo da alma é para a união, esse é o mundo dos discípulos avançados. E quando dizemos que a tendência da mónada é para a síntese, entramos num problema inteiramente novo. Que é um problema que eu amaria que fosse compreendido. Que é o problema do poder. Um aspirante é um centro de inteligência. Daí se falar em harmonia. Um discípulo é um centro de amor. Daí se falar em união. Mas o iniciado está a aprender a ser um centro de poder. Daí se falar em síntese. E como já se disse, o poder, a síntese, a vontade pura do espírito, não podem descer sem que a harmonia e o amor tenham feito o seu trabalho primeiro. E um dos grandes sinais, meus irmãos, da harmonia e do amor é a visão. É magnífico. Porque tu compreendes que a vontade do Espírito e a glória existem não por nenhuma motivação A mais B igual a C, mas nem por isso deixam de preencher toda a nossa sede de sentido ético. Porque uma pessoa pode pensar, se não há motivação, não há sentido. Imaginem sentido ético altíssimo, sem motivação compreensível humana. Ideal, focar no presente e não compromisso. É muito, o que distingue quando a vontade da mónada começa a atuar, e eu insisto, nós estamos a terminar coisas que ainda vêm da Lemúria. Estamos a terminar coisas que ainda vêm da Atlântida. Estamos a terminar coisas desta raça ária e estamos a começar a nova raça e a nova humanidade, tudo ao mesmo tempo. Não admira que as pessoas desistam de vez em quando. Porque é muita coisa. Nós estamos a terminar caudas lemurianas e atlantes. Estamos a tentar ser indivíduos mentais sem ser egoístas. Porque não ser mental e não ser egoísta e ser mental e egoísta. Agora, ser altamente mental e quente, problema do homem do século XXI. A menos que o indivíduo queira sair do mental não sei para onde, assim, à força. É da mente para além da mente. Não para quem? Para além da mente. Nós estamos a aprender a ser mentais, não egoístas. Então, os sinais, ou seja, um aspirante começa a perceber que é um aspirante porque ele gera harmonia à sua volta. Tu entras numa casa e começa-se a instalar um certo grau de harmonia. A tua comida tende para a harmonia. Os teus lençóis, agora entendam o que quiserem com esta expressão, tendem para a harmonia. O corredor tende para a harmonia. O carro, tu começas a instalar harmonia. Aqui a preocupação não é se depois os elementais e as forças negativas e aquelas forçazinhas miniaturizadas vêm atrapalhar a tua vida. Isso, óbvio. Mas, de dentro de ti, tu és um ser de harmonia. Tu queres a harmonia. Tu tens uma espécie de limpa-vidros que está constantemente a afastar a tendência para alimentar a desarmonia. E
E ele é um centro de inteligência, ele está a aprender a distribuir forças. Ora, distribuir forças bem é harmonizar. Onde é que falta fogo? Ali. Onde é que falta ar? Aqui. Com a vantagem que és sempre uma popstar, porque trazes sempre o que falta. Onde é que falta fogo? Ali. Onde é que falta ar? Ali. Onde é que falta água? O que é isto? Tão seco? Aqui. Onde é que falta terra? Está toda a gente mirrada. Aqui. Tu começas a distribuir forças. Tu sabes que és um aspirante avançado, porque há aspirantes avançados, porque tu distribuis forças. Água a mais. Introduzes um elemento que equilibra a água. Terra a mais. Introduzes um elemento que equilibra. O aspirante é um ser, o aspirante é um ser, é tão bonito, é um ser que tem a intuição, é-lhe dada a intuição, com base nessa vocação da personalidade para a harmonia, e se a mónada, se a síntese é qualquer coisa de extraordinário para a mónada, e a união é assim o clímax, eu não posso usar a expressão orgasmo, não se aplica, mas é o clímax para a alma. Para a personalidade é a harmonia. Quando a vossa personalidade, quando a nossa personalidade atinge um grau de harmonia em si, ou chegou a um sítio e deixou a harmonia, ela está em paz consigo mesma. Ela não se magoa mais a si própria. Então, é muito bonito. Tu chegas a um sítio e é-te dada a intuição fulgurante, demasiada água. E chegas a outro sítio, demasiado ar. E chegas a outro sítio, demasiada terra. E chegas a outro sítio, demasiado fogo. Tu começas a sentir os desequilíbrios. Eu conheço casas, tu entras lá dentro e sentes logo, mas o que é isto? Onde é que está o fogo? E conheço pessoas, tu chegas lá e dizes, mas onde é que está a água? E então, nota, isto é o ponto. Quando tu compreendes o elemento que falta para a harmonia, dás à luz esse elemento para o outro. Desde que sejas um ser aberto. Não podíamos estar mais longe da ideia de defesa psíquica. Estamos na ideia de dádiva de si, que é o contrário de defesa psíquica. Tipo, não, é o contrário. É o contrário. Tu dás-te. Quanto mais te dás, mais te expandes. Expansão é resultado da dádiva de si. Neste nível. Então é muito interessante. Um aspirante é muitas vezes atraído para o lugar que precisa do sensor dele, como uma sonda lambda. Sabes, aquelas sondas que detectam fatores no motor de um automóvel. Tu és atraído para ali e sentes claramente falta água. E a água está a nascer dentro de ti e tu vais deixá-la lá, invisivelmente. O aspirante é um ser de boa vontade e o discípulo é um ser de boa vontade que anda pelo mundo espalhando a harmonia. Isto significa que ele é um mediador de conflitos. Ele tem muito a ver com a energia de balança. Ele introduz o equilíbrio. Onde quer que ele esteja, ele introduz o equilíbrio. Introduzindo o equilíbrio, fica aberta a passagem para a sensação, para a sensibilidade, para o feeling dos laços eternos. Então é assim, o viajante, à meia da noite, chegou à aldeia nas montanhas. Bateu à porta. E pediu para ser acolhido. Nem todos os viajantes são acolhidos. Por isso é que é preciso cuidado com quem bate à porta, quem nos bate à porta. Tu nunca sabes quando é que é o mestre Moria vestido de... Bom. Tu abres a porta. O viajante fica um dia e meio ali. E sem que ninguém dê por nada, ele vai abençoando com os elementos que faltam cada psique à sua volta. À jovem deprimida, ele transmite o fogo do entusiasmo. Ao guerreiro irascível, ele introduz a água da sensibilidade emocional e da compaixão. Ao inerte, ele introduz o fogo e o ar
dinâmicos. E há aquele que vive nas alturas, como o holandês voador, e sofre de solidão porque é muito conceptual e inteligente, ele introduz o queijo da serra e o vinho alentejano. Quer dizer, ele introduz terra. E depois dele ter transmitido os elementos que faltavam, depois de tu teres lá chegado e teres transmitido os elementos que faltavam, e há pessoas aqui que fazem isso diariamente, por isso é que eu hoje perguntei de manhã, no início, quem é que trabalhava 8 horas por dia. Porque há pessoas que são quase que obrigadas a fazê-lo, senão já se tinham despedido também. Depois de teres introduzido o elemento que faltava, quando tu te afastas, no fim fica a bênção. E então ficam os laços de amor eternos. E o viajante parte a pé para outra aldeia, parece uma história russa, e desaparece na neve. E aquela família, ou aquelas 5 ou 6 famílias daquela aldeia, nunca mais vão esquecer o viajante. Porque ele não trouxe só a harmonia, trouxe também o amor da alma, os laços eternos. Ficaram escritos na alma. Tu não escreves laços eternos no corpo. Escreves. Há pessoas que insistem, mas não adianta. Depois tu morres, a tatuagem vai contigo para o campo. Não adianta. Os laços eternos escrevem-se na alma. E esses vão sempre voltar a atrair os viajantes e aqueles, sabes, até que se vão formando fraternidades da alma. Até que se vão formando irmandades. Na Terra existem 12 grandes grupos de almas. Todas elas já passaram pelo sinal crístico. Todas elas foram abençoadas pela energia crística. E dentro desses 12 grandes grupos de almas, existem dezenas de grupos de almas mais pequenos, que se chamam grupos porque têm laços de amor eterno entre si. Então, tu podes encontrar uma pessoa na rua, ou num grupo espiritual, ou na ópera, que é uma pessoa do teu grupo de alma. O primeiro sinal é um laço de amor que não é deste mundo. Eu não disse um nó. Disse um laço. É um entrelaçar, como 2 cisnes. Se quiserem ser românticos, podemos ser românticos. Como 2 cisnes. Os cisnes têm aqueles pescoços todos. Aquilo vê-se mesmo que pronto. E esses laços de amor eterno existem no plano das almas. Não podem ser destruídos. Mesmo que eu venha a desapontar de cima a baixo uma pessoa cuja alma tem um laço de amor eterno com a minha, isso passou-se no plano das personalidades, como já se sabe. No plano da alma permanece intacto, para sempre. Feliz aquele, ou aqueles que conseguem trazer para baixo os laços de amor eterno, mas vêm de baixo, vêm de cima, são de cima. Eles pertencem ao outro mundo, não é este. Ao outro mundo. Então tu tens este viajante que o aspirante e o discípulo é um distribuidor de equilíbrio. A oração de São Francisco tem muito a ver com isso. Onde existe a guerra, que eu traga a paz. Onde existe a discórdia, que eu traga a concórdia. Onde existe a ausência, a zanga, que eu traga o diálogo. É muito balança, é muito o equilíbrio. Mas depois do equilíbrio, a alma. E a alma deixa uma poalha indestrutível, uma luz indestrutível entre as pessoas. Entre si. Entre elas. Um aspirante está a aprender a distribuir forças. Um discípulo mais avançado está a aprender a distribuir a certeza da união. Quer dizer, a garantia do amor. E um iniciado, e é aqui que eu queria chegar, está a aprender a distribuir poder.
Sabes porque é que tu sabes que estás com um ser de poder? Porque o teu poder aumenta. É o oposto de um vampiro. O teu poder aumenta. Os poucos iniciados que eu tive à minha frente, grandes iniciados, grandes, o que é que eu sei? A minha sensação foi de que o meu poder multiplicou-se imenso, em semanas. Não foi a de que eu estava ali a de ficar drenado, sem energia. Não sei se me faço entender. Eu gostava que vocês focassem esta expressão. Distribuição. Na Santa Ceia, digamos, a encarnação do homem cósmico distribui o vinho. Este é o meu sangue. Quer dizer, é o meu intelecto. É o meu conhecimento. Quem beber deste sangue viverá eternamente. Não mais terá sede. É o antídoto para a ignorância. É completamente consistente com a afirmação: conhecereis a verdade e a verdade libertar-vos-á. Só que ali a verdade é o vinho. Então, está aqui, é o sangue. Tem a ver com Miguel. E este é o meu corpo. Tem a ver com Sofia. É o lado feminino da ceia. O lado masculino da ceia é o vinho. E o lado feminino da ceia é o pão. Até faz sentido. Este é o meu corpo. Quem comer deste pão viverá eternamente. O fim da ignorância é Miguel. O fim da morte é Sofia. Isto faz sentido? Faz sentido, Margarida? Faz, não faz? Pois é. O fim da ignorância é Miguel. Está aqui o sangue, está aqui o vinho. Isto é, a bebida, que obviamente vais beber aquilo como literalmente. O problema das literalizações é isso mesmo, é que arrastam para o plano da personalidade coisas inefáveis e sublimes que existem do plano causal para cima. Sentem o perigo dos rituais? É que um ritual pode ser simbolizante e liberta, ou pode ser literalizante e prende. Vocês conseguem distinguir dois grandes grupos de ritual? O ritual literalizante e o ritual simbolizante. O simbolizante liberta. O literalizante prende-te. Agora, as pessoas dizem, então e as grandes religiões? As grandes religiões jogam os dois o tempo todo. Por isso é que elas acabam por prender as pessoas. Porque num domingo libertaram, no domingo seguinte já prenderam. Ou seja, a mesma missa pode produzir coisas diferentes em indivíduos diferentes. É extremamente complexo. Porque tens uma vozinha a ficar super presa e a outra ao lado, estou-me a libertar. E o coitado do padre está só a fazer o que pode. Não sei se me faço entender. Os rituais literalizantes prendem. De onde que não se trata propriamente de andar por aí a beber vinho. E quando eu digo não se trata de andar por aí a beber vinho, o que eu quero dizer é não se trata de andar por aí a ler livros. E quando se diz não se trata de andar por aí a ler livros, o que eu quero dizer é não se trata de andar por aí a arrombar bibliotecas secretas e a tentar saber tudo sobre todas as coisas. Isso tem nada a ver com o verdadeiro vinho. E seria literalizar o conhecimento. Nós bebemos com o intelecto superior. O indivíduo tem que aprender, ou está a aprender a ficar quieto e o intelecto de Cristo fecundá-lo por dentro. E tu sentires bolas, eu estou mesmo a ficar grávido. Tu estás a engravidar desse vinho. Não sei se me faço entender. E esse vinho não mais traz sede. Se a tua sede vai diminuindo, isso é um sinal seguro de que o indivíduo está a mergulhar na energia de Miguel. E depois tens o pão. Este é o meu corpo. Quem comer deste pão viverá para sempre. Nota que ele não fala de imortalidade. No sentido macrocéfalo de eu sou imortal. Sabem como é que é? Não. Ele fala de eternidade. E fala para sempre. Fala de perpetuidade. E isso é Sofia. Aquilo que Miguel faz à consciência, que é tirá-la da ignorância e matar-lhe a sede, Sofia faz ao corpo físico, etérico, emocional e mental, que é tirá-lo da morte e da entropia.
Por isso que serve a deusa. A deusa serve para nos tirar da morte. É por isso que serve a deusa. Não serve para ser adorada, nem serve para ser representada, nem serve às vezes para ser projetada. Tipo, tu podes projetar a deusa numa mulher, com certeza. Desde depois consigas recuperar a projeção. A deusa serve para nos tirar da morte.